Daqui não. Daqui não. Não? Não. Mas é o quê? É o que faz no quê? Para prestar esclarecimento sobre o quê? Sobre o projeto 017 e 030. Os projetos 017 e 030. Ok? Show. Tá. 017 e 030. O outro sai não, já frente? Tá aqui. Vamos ficar ocupado. É porque para eles tomarem conhecimento, entendeu? Ah, tá. Porque isso aqui é um tema de relevância, assim. E eles têm que tomar conhecimento do que está acontecendo, né? Muito fácil, entendeu? Ah, tá. Tá tudo aí, não? Qual foi a pergunta? Foi anunciado, né? Tudo errado não tem espaço. Eu faço tudo dele, né? Esse fica até na cabeça do reportagem, tá? Não é? Não. Olha, pra cá não fora de serviço depois que é segurar ainda. Nada que mesmo pra obra. Não tem nada pra nada. Oi?
vou falar por todo. Tá? Boa tarde a todos e a todas. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, declaro aberta essa sessão especial, com base no parágrafo 5º do artigo 63 do Regimento Interno, combinado com o artigo 180 do mesmo diploma legal, declaro aberta a 16ª sessão ordinária, especial, tendo por finalidade ouvir o presidente do IPASMA, convocado pelo requerimento 132/2020, aprovado na 153ª sessão ordinária, para prestar informações sobre o requerimento que o nosso nobre amigo Fábio Neto fez. Antes de mais nada, eu quero registrar a presença do Edinho Vieira, do nosso amigo Dr. Coutinho e do nosso amigo Adilson Simões, todos pré-candidatos para a futura legislatura, vão participar desse tema que é tão importante para quem vai assumir a casa no próximo mandato. Sejam todos bem-vindos. O Alcântara acabou de avisar aqui que já está chegando também. Na forma do parágrafo único do artigo 179 do Regimento Interno, o presidente do IPASMA agendou para comparecer nessa data à Câmara para prestar as informações. Convido o senhor José Maria, que já está aqui no seu posto, presidente do IPASMA, para ficar à disposição dos nossos nobres amigos. E convido a primeira secretária DOC para registrar a presença dos vereadores. Senhor presidente, colegas vereadores, autoridades presentes, colegas dessa Casa de Leis, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Registro aqui a presença do vereador Adeiro Antônio Loser, Celso Silva Dias, Gileuza Marins Delcaro, Fábio Neto da Silva e Paulo Flávio Machado. Lembrando que o vereador Alcântara vai se atrasar um pouquinho, mas já anunciou que está chegando. Obrigada. Concedo a palavra ao vereador requerente Fábio Neto da Silva para pontuar os questionamentos referentes ao requerimento 132/2020, que tem por objetivo tratar dos assuntos relacionados à atualização dos cálculos atuarial e atualização da legislação em razão da reforma da Previdência. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, vereadores presentes,
Zé Maria Heckler, diretor do presidente do IPASMA, o nosso procurador. Também gostaria de agradecer a presença dos pré-candidatos ao governo do Estado, do município, o Dr. Coutinho, Elin Vira Fraga e o Adilson. Deixar registrado, senhor presidente, que o Major Wallace entrou em contato conosco e disse que, em razão de já compromisso firmado, não poderia participar no dia de hoje, mas que ele vai fazer o acompanhamento, né, em outra oportunidade, até porque está sendo passado ao vivo a nossa sessão presente. Senhor presidente, o objetivo do nosso encontro é discutir com o IPASMA, né, a mensagem que foi encaminhada através do projeto 017, que tem por natureza alterar a Lei 3.297, que unifica e organiza o regime próprio de previdência dos servidores do município, bem como o novo plano de custeio da Previdência. Então, gostaria que pudesse manifestar essa casa quais são as razões do encaminhamento desses dois projetos. Da forma do parágrafo 2º do artigo 180 do Regimento Interno, concedo a palavra ao presidente do IPASMA, senhor José Maria Esperandinho Heckler, por 15 minutos, para abordar sobre o assunto referente ao requerimento 132/2020, conforme pontuado pelo vereador requerente. Obrigado. Agradecer o presidente Paulo Flávio, agradeço o vereador Fábio, Celso, Eleusa e ADE. Agradeço também a presença dos pré-candidatos e a todos os funcionários dessa casa. Bom, inicialmente, assim, é uma grata surpresa a preocupação da casa com um tema tão importante, né, que a Previdência hoje no Brasil, né? Sempre foi importante, mas infelizmente até o momento um pouco, talvez eu diria até negligenciada, né? Então, assim, hoje é uma preocupação que nós temos em ter um sistema equilibrado, né? Porque até hoje, infelizmente, nós comprometemos um pouco as gerações, os mais jovens, em detrimento das aposentadorias das pessoas que já estão aposentadas. Então, se faz necessário mudanças estruturais, e é nesse sentido que a gente, com muito diálogo, né, porque sabemos que não há consenso nesse tema, sempre vai haver divergência, mas de uma forma bem harmoniosa, a gente procura trazer esse tema e jogar a luz sobre ele. Especificamente, vereador Fábio, sobre esses dois projetos que você citou, nós temos nessa casa o projeto da reforma da Previdência, né, e o projeto 030, que trata do novo plano de custeio, né, um novo plano de custeio que nós encaminhamos, que é uma exigência da portaria 464 da Secretaria de Previdência. E o que muda especificamente nesse novo plano de custeio? Hoje sabemos que o município, né, paga, o ente principal e os demais câmaras SAI, eles fazem um pagamento que seria a alíquota patronal, né, a contribuição do servidor, que foi majorada recentemente, em virtude da emenda 103, e da alíquota suplementar para a cobertura do déficit atuarial, né? E especificamente esse projeto 030, ele muda a forma, né, que hoje é paga essa alíquota suplementar para a cobertura do déficit. Muda em que sentido? Hoje é percentual, e esse percentual, a cada ano, ele é majorado em 4%. Né? Chegando até um ponto, chega a 52,5% sobre o total da folha dos ativos. E passa a ser em valores, né? Nós temos aqui o projeto 030, que está nessa casa. A principal mudança seria isso, a mudança de percentual para valores. Então, ele começa no ano de 2020 já, né? Então, assim, a partir do momento que houver a mudança, a gente já começa
a tratar não mais de alíquota, mas sim de percentual, de valor fixo, né? E aí começa assim, eu não vou aqui citar todos os valores, mas começa em 2020 e termina em 2051, né? Que seria aonde esse déficit atuarial que nós temos na Previdência, ele seria zerado, em tese zero em 2021, seguindo esse plano de aportes anuais, né? Mensais, que os valores aqui estão anuais, mas os pagamentos são mensais. E aí, assim, eu até gostaria, a gente está com uma dificuldade para fazer a apresentação do atuário, que não está aqui no momento, está em São Paulo, mas para a gente falar exatamente a composição desse déficit hoje, né? Como é que ele surgiu, né? Por que ele aumenta a cada ano? Então, assim, são muitas informações técnicas e seria bom a gente ter a presença do atuário, mesmo que de forma virtual. Mas, de maneira geral, o que a gente pode falar do déficit, né? Só para vocês terem uma ideia, o déficit hoje, nós temos hoje registrado no nosso patrimônio um valor total de R$ 268.646.976,67, né? Esse é o nosso patrimônio, que inclui imóveis, né? A própria sede também é considerado um imóvel, mais as aplicações financeiras que nós temos até, isso aqui é valor de dezembro de 2019, então pode mudar alguma coisa, mas não mudaria tanto, né? Então seria mais ou menos isso aí o nosso patrimônio hoje. E uma provisão matemática que eu precisaria de R$ 824.533.753.037. Fazendo a conta aí de um valor menos o outro, ou seja, o que eu tenho no meu patrimônio, né, mais a minha obrigação futura, presente e futura, daria uma diferença de R$ 555.866.077. Esse seria o nosso déficit futuro projetado, né? E como é que é feito isso, né? A ciência atuarial, ela não é uma ciência muito fácil, então assim, eu não vou me atrever a entrar em muitos detalhes, mas o cálculo atuarial, ele é baseado em números que mudam com o passar do tempo. Por exemplo, a expectativa de vida, né, é um índice importante, ele entra no cálculo, assim como todas as informações possíveis, ou seja, com quantos anos que um homem se aposenta, o professor se aposenta, as especiais entram, né, a mulher. Então, isso tudo faz a composição do cálculo, que ao final disso, com a expectativa de vida, você projeta isso, né, no futuro, na expectativa de vida de cada indivíduo que hoje nós temos no nosso sistema e traz para valor presente. Então, você chega a esse valor aqui de 824 milhões, né? E aí, menos o nosso patrimônio, projetado um déficit de 555 milhões, né, aproximadamente. E aí, o que a legislação manda a gente fazer com esse déficit? Manda você criar mecanismo através da legislação, né, que não é uma coisa rígida, mas é claro que o município, o ente, ele sempre procura a maneira mais fácil de equacionar esse déficit. Então, isso é criado através da legislação. E é justamente esse projeto 030, que nós estamos falando, que faz o equacionamento desse déficit atuarial, né? Então, são valores projetados anuais, que ao final do período em 2051, ele traria um saldo final de zero. Então, ou seja, se a gente cumprir tudo que está nesse projeto de lei, ao final do ano de 2051, nós vamos ter zerado esse valor.
Mas aí, assim, é claro que são valores que não são pequenos, né? Algumas pessoas já tiveram acesso a esse documento, assim como o antigo também, os percentuais não são valores desprezíveis, é muito difícil do município cumprir isso. Mas o que pode melhorar essa situação, né? A própria reforma da Previdência, porque quando você faz a reforma, você aumenta o limite de idade para a aposentadoria, diminui o limite de idade do professor, né? E aí, assim, sem querer entrar no mérito, a gente sabe que ser justo, se é justo ou não é justo, a gente não acho que não é o caso da discussão, mas pelos números que nós temos, eu diria que ela é necessária, independente de ser justa ou não nesse momento. E aí, o que aconteceu na emenda 103, que ela deixou isso para os estados e os municípios legislar, né? Então, assim, o Brasil são vários países dentro de um único país. Então, são realidades diferentes, estados com realidades diferentes, uns com uma situação fiscal melhor, outros com uma situação fiscal pior. Eu não diria que foi uma má saída, né, que o Congresso criou, mas é um fato que isso vai atrasar um pouco a reforma, porque, assim, vai gerar discussão no Brasil inteiro. Alguns estados já saíram, o próprio estado do Espírito Santo fez a reforma logo de imediato, mas nem todos os estados fizeram ainda, né? Então, assim, esse é o objetivo principal. Se a gente conseguir a conexão, podemos aprofundar um pouco mais na parte do cálculo, e aí vai ficar claro para todo mundo como que isso é gerado. E, assim, o outro projeto, Fábio, é o próprio projeto da reforma da Previdência, né? Que nós, assim, até para economizar tempo, a gente aproveitou, né, praticamente o modelo que foi aprovado no estado do Espírito Santo. Então, assim, sem querer inventar nada, nós preferimos fazer uma coisa que o estado já tinha feito, que também é uma cópia da própria emenda, né? Então, seria isso. A gente pode disponibilizar depois para quem quiser ter acesso a essas informações. Eu tenho alguns dados no site também, né? Isso está publicado. Tem algumas planilhas, se fosse o caso, eu poderia apresentar hoje qual que é o nosso... Como que a nossa folha, né, de aposentados e pensionistas vem evoluindo desde o ano de 2017, eu tenho aqui. Se houver tempo, a gente pode apresentar e aí eu mostro. Tá ok, Fábio? À disposição. Com a palavra, o vereador Fábio Neto. Obrigado, senhor presidente. Zé Maria Recla, ouvi atentamente e nos traz muita preocupação a tramitação dos dois projetos, tanto é que nós já estivemos em outras oportunidades discutindo. E a importância desse novo plano de custeio, até porque em março desse ano nós aprovamos, né, alterações do plano de custeio. Foi quando Vossa Senhoria fala para a gente que nós tínhamos naquele momento as alíquotas suplementares, né, do déficit que nós temos para a manutenção do sistema. E agora, com esse 30, ele vem alterar, não mais teremos os percentuais por alíquota, mas por valores nominais, né, que nós temos aqui inserido no artigo 3º. Sabemos das obrigações, né, do repasse compulsório, tanto patronal como dos servidores. Mas o que me preocupa é justamente, se nós analisarmos aqui esse artigo 3º, quando fala dessa tabela que é apresentada, e Vossa Senhoria já adiantou para esta casa que nós temos um déficit futuro de 550 milhões. E aqui ele fala em quase 470, né? Nós sabemos do momento econômico, né? Então, olha só, hoje a folha de pagamento, ela mais ou menos importa 13 milhões de reais. Então, com os 14 patronal, né, mais obrigação compulsória, nós teremos 28,5 além, em cima dessa folha. E além dos 28,5, nós teremos a obrigação desses repasses no ano de 2020, na ordem de 18 milhões e 518, se nós aprovarmos a lei agora, nesse mês. Então, para esse mês, no ano 2020, o Executivo já tem que
repassar ao Executivo 18 milhões, seria isso? Não seria conforme está no artigo 3º do projeto 030. Exato, Fábio. Porque nós temos o pagamento, a amortização e os juros. Não, é esse valor de 18 milhões, ele é abatido no que foi pago através das alíquotas até o presente momento que for aprovado. Então, a obrigatoriedade do Executivo vai ser no campo aqui, na coluna de amortizar. Isso. Então, hoje aprovando a lei, agora, se for aprovado nesse mês, o Executivo tem que até dezembro repassar mais 8 milhões, além das obrigações compulsórias. Exatamente. Dos 28,5%. Isso, é descontado da alíquota suplementar para cobertura do déficit que foi pago até o presente momento. Então, faz aí o encontro aí. E aí nós teremos, então, para 21, 22, 23 e 24, nós teremos que também encaminhar para o Instituto, para fazer face a essas obrigações, na ordem de 110 milhões de reais. Só de suplementar aí daria 21 milhões e 821 mil. Por ano. Isso. E no ano de 21, seria 23 milhões, 25 milhões na sequência, 28, 34. Porque no próximo, na próxima gestão, um repasse de 110, 120 milhões. Exatamente, Fábio. E aí, assim, quando a gente traz isso para valor absoluto, assusta um pouco, né? Mas se a gente se voltar para a lei que está em vigor hoje, né, eu tenho aqui, 2021, a alíquota já seria 28% do total da folha. 2022, 32%. 2023, 36%. 2024, 40%. 2025, 44%. E 2026 a 2044, 50%. 50%. Ou seja, independente do valor da folha, lá, e ela pode aumentar ou diminuir, né, da folha do ente, seria 50%. Ao passo que, quando você traz isso para valor fixo, e aí a partir de 2024 ele se torna fixo, você trava esse valor aí. Então, se você for hoje projetar, e eu já fiz esse cálculo, eu só não estou com ele aqui, em percentual, a partir de 2024, daria mais do que os 34 milhões. Isso eu me baseei no valor da folha atual, né, no que eu tenho hoje. Que não está no cálculo, esse cálculo não faz parte também a alteração da alíquota previdenciária de 11 para 14, e nem desse projeto que nós aprovamos na segunda-feira, segundo turno, o repasse do recolhimento de imposto de renda dos inativos para o Instituto. Não, e o que foi aprovado na segunda não faz. Os 14% já entrou no cálculo de 2019. Esse, da nova alíquota já faz parte desse cálculo aqui. Desculpa. Porque o atuário, ele faz o cálculo sempre 31 de dezembro, de cada exercício. Exato. Né? Ele apresenta um novo cálculo. Então, como nós aprovamos essas duas normas no exercício presente, então esse cálculo aqui que o Instituto encaminha esta casa para análise, já consta essa nova alíquota? Contempla os 14%, porque como ela era de aplicação obrigatória, nós preferimos incluir no cálculo, né, para não ter que refazer novamente. A lei de 3.297, presidente, que fala da reestrutura do Instituto de Previdência, ele fala também das fontes de receita. O que o Instituto hoje, ele trabalha para novas fontes? O que é previsto? O que é possível? Porque essa preocupação nossa da casa, inclusive também tenho certeza que são dos candidatos ao Executivo Municipal, é que um valor que seria, em tese, para investimento, né? Mas nós temos que cobrir o déficit da Previdência. Né? 110 milhões é um valor substancial. E sabemos que a situação econômica é muito preocupante, né? Nós estamos num período de pandemia, que pós-pandemia, né, a gente não sabe o que pode acontecer. Agora mesmo nós estávamos com o secretário de Meio Ambiente discutindo um projeto de agricultura, discutindo o projeto da pasta dele. Então ele disse que não há recurso, por quê? Muito do que vinculou ao orçamento dele são os royalties de petróleo, que teve queda. Então é mais uma preocupação que nós temos que ter quando a análise do orçamento aqui que chega a essa casa em outubro. Então o que eu fico preocupado, assim, esse cálculo aqui, ele pode ser revisto ou em razão das portarias do Ministério da Previdência, esses são os valores exatos que nós temos que fazer face para a mantença do sistema sob pena de um colapso. Porque quando nós estamos a tratar até 51,
O prazo ele pode ser também prorrogado, pode ser esticado, desculpa o termo, ou não? Ele tem que encerrar em 2051. Não. Porque nós podemos diluir esses valores aqui para não ficar, Não. até mesmo pelo equilíbrio financeiro do executivo, né? Das suas ações, porque senão, não, em tese, vão ter o quê? Uma folha, que já é um valor fixo, né? Que hoje, se a receita cair, a folha continua. Ela não diminui na proporção da receita, né? Então, me preocupa o futuro, né? Como nós vamos administrar a questão orçamentária e financeira do município face a essas obrigações que são previstas em lei. Quer dizer, uma vez aprovada, nós temos que cumpri-la, né? Uhum, sim. Então, dentro dessa pergunta, presidente, por exemplo, do princípio de compensação, né, dos regimes geral e próprio, o que está sendo feito? O Instituto está cobrando do INSS também o que lhe é devido para poder diminuir esse cálculo aqui? Uma hipótese que é prevista na própria legislação é a transferência de bens imóveis do município para o Instituto. Isso já foi pensado, discutido com a gestão atual? Sim. Bom, Fábio, respondendo a primeira pergunta. Esse cálculo, ele é baseado na situação de 2019. Então, assim, não quer dizer que ele é imutável. Não. Esses valores, eles trazem uma realidade de 31 de dezembro de 2019. Obviamente, se a gente faz a reforma da Previdência, eu sou obrigado a fazer um novo cálculo, e isso aqui automaticamente diminui esses valores, né? Então, por aí. Da mesma forma, você falou, transferência de patrimônio, por exemplo. O município tem alguns patrimônios que, no meu ponto de vista, seria mais interessante transferir patrimônio ou se desfazer desse patrimônio do que passar valores de forma absoluta todo mês, né? Alguns terrenos que, né, eventualmente tenham um bom valor de mercado, podia ser transferido e automaticamente esses números caem também, correto? A terceira opção aí, que é a compensação, né, que a gente faz entre o Ministério da Previdência e o município, né, que é uma via de mão dupla. Então, assim, quando a pessoa traz um tempo do INSS e se aposenta, às vezes a pessoa faz um concurso e traz, por exemplo, 15 anos de INSS e traz, não somos obrigados a aceitar. Então, em tese, eu estou pagando a aposentadoria dessa pessoa hoje, mas ela contribuiu lá no regime geral, né? Então, a gente pega todo o processo dessa pessoa, digitaliza, encaminha para o INSS, né? Mas aí nós estamos falando assim, de uma relação que não é muito, digamos, igualitária, porque nós somos um município pequeno, né? Como a maioria, assim, não pequeno, mas um município do Brasil, tem como tantos outros. E aí, a relação ela fica um pouco difícil. Por quê? Porque nós temos lá hoje no Ministério da Previdência, se não me falha a memória, cerca de 800 processos para ser analisado, que poderiam gerar, talvez, né, talvez até 1 milhão de compensação mês, e hoje a gente recebe 87 mil mês, 85, 87. Então lá, quando é feito o encontro de contas, eles descontam o que a gente deve, porque também acontece o contrário, né, de gente daqui, trabalha um tempo no município e leva o tempo para o regime geral. Então, fazendo esse encontro lá, sobra para a gente 87 mil. Que poderia chegar a R$1 milhão. Poderia chegar, porque só que o INSS, até por uma questão financeira, a gente acredita, e isso é objeto de discussão entre a Associação dos Municípios e a Associação das Entidades de Previdência do Espírito Santo, até por uma questão econômica, acredito, né, que esses processos não são analisados. Isso não é só com a gente. Então, assim, o nosso papel, a gente faz, digitaliza o processo, encaminha. Indeferiu, a gente revê o processo, o que está de errado, refaz novamente e encaminha. Está lá para ser analisado. Agora, eu não tenho nenhum poder, a não ser medida judicial, para obrigar o INSS a analisar esse processo. Porque a partir do momento, a lei que criou a compensação entre os regimes, ela diz que a partir do momento que ele analisa, ele é obrigado a pagar, né? Ele é obrigado a pagar. Então, por isso que talvez ele não tenha analisado tantos processos de uma forma geral no Brasil inteiro. É uma reclamação geral isso.
Mas, em tese, se isso já tivesse sido consolidado, esse cálculo aqui já teria tido uma queda substancial. Sim. E não afetaria, então, não traria essa obrigatoriedade do Executivo nesses valores tão grandes aqui que nós estamos a tratar aqui e discutir. Sim, exatamente, Fábio, porque assim, falando, a gente às vezes não dá a devida atenção, mas, por exemplo, uma pessoa que traz 20 anos do regime geral e se aposenta aqui, eu estou pagando 20 anos de salário dele, né, sem nenhuma contribuição. Então, assim, isso é muito dinheiro, não é um valor desprezível, é um valor considerável. Só que, como eu falei, essa relação ela é muito desigual do município, dos institutos de previdência para com a Secretaria de Previdência. Por falta de estrutura, por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente não tem nenhum funcionário dessa área de compensação, então eu não tenho nem com quem conversar aqui no Estado. Eu não posso chegar, pegar meu carro e ir lá no INSS, na sede do INSS em Vitória e procurar a pessoa que trata de compensação lá, porque não tem. Né? Em alguns estados até tem, mas o funcionário aposentou, não entra ninguém. Né? Mas, assim, isso é uma realidade que todo mundo conhece do INSS. Mas, né? assim, é possível um caminho de judicializar? Possível é. Não é descartado. Até nós já pensamos nessa medida, mas aí você pensa também nas consequências que isso pode trazer, né? Então, como ninguém nunca... Tem até casos, né? Eu soube de alguns estados que fizeram isso e assim, tiveram um relativo sucesso, mas foi a nível de estado só. No município eu desconheço alguém que tenha feito. Presidente, para encerrar, me dirijo ao presidente do Instituto, o que o senhor pode falar de contribuição aqui para esta casa, quando nós temos dentro do nosso regime os regimes estatutário e seletista? Qual a importância do estatutário dentro desse processo aqui? Bom, vereador Fábio, há uma controvérsia nisso daí. É claro que assim, a solução... Até porque agora os novos servidores, eles aposentam o teto do regime geral. Exatamente. Então, assim, essa é uma questão, falando especificamente de pessoas que estão no regime seletista, que poderiam vir para o regime... A pergunta, presidente, é justamente para poder abater esse cálculo, Sim, esse valor, esse déficit aqui, futuro de 550 milhões. Né? Exatamente. Essa migração, por exemplo, das pessoas que hoje são seletistas para o regime estatutário, é mais uma medida que ajudaria no equilíbrio do sistema previdenciário. Ela por si só vai resolver? Não. Né? A gente acredita assim numa solução, soluções pequenas, porque a gente sabe da limitação que o município tem. Então, como foi aprovado nessa casa, a retenção no imposto de renda, não é um valor que vai onerar o município, mas vai resolver o problema, não, mas é uma medida. Então, assim, essa transferência de seletista para estatutário através de concurso público, ela ajuda sem dúvida. A gente pode dizer, isso é 100% só positivo? Não, porque hoje nos concursos públicos a gente não tem como estabelecer limite de idade, por exemplo, né? Então a pessoa pode entrar e já trazer um tempo, então isso foge ao nosso controle. Mas sem dúvida é uma boa medida, né, que traz um prolongamento, né, ou seja, ele tende a diminuir, porque a partir do momento que você põe mais pessoas para contribuir no regime, você diminui esse déficit aqui, que é projetado até o tempo de vida e de aposentadoria dessa pessoa. Se ela vai passar muito mais tempo contribuindo, automaticamente esses números que estão aqui, eles vão com tendência de queda. Hoje, na visão do Instituto, o que seria necessário dessa paridade de servidor ativo e inativo? 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, para você manter o sistema em pleno funcionamento e sem qualquer possibilidade de colapso. Hoje nós temos que ter 3 servidores nativos para 1 aposentado, seria isso? Vereador, assim, existe uma regra aí que diz que assim, o regime saudável ele tem que ter pelo menos 5. 5. Né? 5 para cima seria um regime saudável. Abaixo disso aí vai, né? Abaixo, 4, 3, já seria um regime, né, que estaria deficitário, e essa relação que é muito comum hoje de 1 para 1,
ela é um regime bastante deficitário, né? Um exemplo de regime saudável, até para título de informação, é o regime do SAAI, né? O nosso SAAI hoje é um regime saudável. Então, assim, hoje o que o SAAI contribui, ele paga as aposentadorias dos que já estão e sobra e capitaliza, né? E essa possibilidade também, na visão do senhor como presidente do IPASMA, se já há um estudo, nós aprovamos aquela retenção o repasse de imposto de renda dos inativos. No mês de maio, dentro da receita orçamentária do município, arrecadou com imposto de renda R$600 mil, e repetiu, deu 1.200.000 maio e junho. Seria também um valor interessante para o Instituto que, ao invés de entrar no cofre do município, voltasse para o Instituto, também dos ativos servidores? Sem dúvida, sem dúvida. São medidas que ajudariam na redução desse déficit, porque esse dinheiro, se a gente for verificar nos últimos anos, e eu tenho aqui a informação do cálculo, se a gente traz isso para a capitalização, né, esse dinheiro capitalizado, no ano de 2013, a gente tinha um patrimônio de 144.210.000. Em dezembro de 2019, nosso patrimônio estava em 268 milhões, de 144 para 268. Então, essa capitalização, quando você pensa nesse dinheiro capitalizado, né, rendendo juros e sobre juros, ele traz essa mágica aqui, né? Então, assim, essa evolução patrimonial, se a gente pudesse observar depois, quantas pessoas a gente tinha aposentado em 2013 e quantas a gente tem hoje, em 2019, né? Esse número é de dezembro de 2019. Então, por exemplo, a cobertura, né, ela saiu lá, em dezembro de 2013 era 34,92, e em dezembro de 2019 é 32,58 do patrimônio, né? Isso confrontando o meu patrimônio com o meu déficit. Então, assim, o déficit aumentou, ele saiu de 412 milhões, eu estou falando um número redondo, tá? É um pouquinho mais, né? 412.969, lá em dezembro de 2013, o nosso déficit, ele pulou para 824.533.000. Então, assim, mesmo com esse aumento, praticamente, o dobro, né? 412 para 824, a cobertura, ela só subiu, né, diminuiu 2%. Então, esse é um milagre, né, que nós temos no Brasil, não sei, pode ser que volte, né, dessa época de juros, né. Então, assim, se lá atrás a gente tivesse capitalizado, tivesse mais recursos para capitalizar, né, eu falo lá atrás, há 15 anos, 20 anos, talvez a gente não estaria discutindo o déficit de hoje. Então, por isso que previdência é uma coisa assim, não existe uma solução única, existe uma solução de longo prazo, né? E a gente vai trabalhando nisso, vai capitalizando esses recursos, né? E felizmente ou infelizmente, no Brasil nós temos taxa de juros, tínhamos, né? E pode ser que volte. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta atuarial, a minha meta atuarial era, eu tenho que cumprir IPCA mais 6 no patrimônio que eu tenho aplicado. Nós tivemos experiências, há pouco tempo, né, no estresse que teve aí de impeachment e tal, nós tivemos Tesouro Nacional pagando IPCA mais 7,5, 8. Até 8 chegou, né, no momento de estresse. Então, por exemplo, se naquele momento eu tenho capital para mim ir lá e travar, por exemplo, comprar, sei lá, 30 milhões de título público, né? Acabou. Se é para longo prazo, eu vou capitalizar isso aí, IPCA mais 7, por exemplo, mais 6, né? É a minha meta atuarial. Isso aí vai pagar minhas aposentadorias, né? Hoje, com a despesa com inativos, né, aposentado e pensionista, qual é o valor mensal hoje? Mensal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu não lembro de cabeça.
Eu vou falar, Fábio, o número que eu tenho de junho de 2020. Uhum. 2.945.647,80. E esse patrimônio hoje do IPASMA, 269 milhões, sabemos que tem os imóveis, né? De investimento, que foi aplicação. No ano de 2019, o que foi que rendeu ao Instituto com as aplicações nos instituições financeiras oficiais, que é a previsão, né, de aplicação do próprio Instituto? Em 2019, eu não tenho... Precisa ser exato, mas... então, eu posso acessar aqui rapidinho e ver. 10 milhões, 12 milhões? É por aí, um pouco mais. 2020, né? É porque nós tivemos abril, que foi muito atípico, né? Em função da... Né, então, por isso que caiu, eu mas perguntei praticamente 19, né? o que caiu em abril, até abril desse ano, ele já recuperou, né? Então, assim, agora, nesse momento, a gente até faz um movimento de proteção nessa carteira aí, porque isso já rendeu bastante. Então 15 milhões? Próximo disso? É por aí, um pouco mais. Presidente, obrigado. Concedo a palavra ao vereador Celso, fazer alguma pergunta? Vereador Deir. Vereador Alcântara. Presidente, primeiro cumprimentar Vossa Excelência, os nobres vereadores, Zé Maria e Rafael, representando a IPASMA, parabenizar pela explanação, agradecer terem recebido o convite e terem se dispostos a vir a esta casa, fato que não é muito costumeiro quando se trata da Prefeitura de Aracruz, uma vez que vários secretários não vêm. Então, faço essa menção elogiosa ao senhor Zé Maria por estar aqui fazendo essa apresentação para que nós possamos debater da melhor forma possível esse projeto, que é um tema espinhoso, e aí parabenizando o vereador Fábio Neto, sendo um tema espinhoso, cabe a esta casa analisar da melhor forma e de forma mais técnica possível, e nada melhor do que o debate. Fazer também menção aqui às lideranças políticas e sociais de Aracruz que abrilhantam esta sessão extraordinária. O vereador Fábio Neto, ele já fez algumas perguntas aqui esclarecedoras. Esse projeto ele chegou há pouco nesta casa, está nas comissões. Confesso que ainda não o analisei de forma mais profunda, mas o debate surge algumas dúvidas que podem ter sido até já respondidas, e desde já peço vênia ao Zé Maria para que possa fazer as respostas. Em relação à questão, são 3 perguntas que eu separei. Em relação à questão do crédito de compensação, me chamou a atenção, certo? Foi falado que esse passivo é um passivo acumulado ao longo dos anos, muito bem observado, que talvez por falta de uma gestão um pouco mais arrojada nos anos anteriores do IPASMA, em gestões anteriores, não tivemos esse avanço aí no patrimônio que se alcançou na sua gestão, mas me chama a atenção buscar soluções para que a gente possa minimizar esse impacto, sobretudo nos cofres da Prefeitura, desse passivo histórico que nós temos. A questão do crédito de compensação em relação ao regime geral. Tem uma previsão, não sei se já foi falada, mas tem alguma estimativa de crédito que a gente teria em relação ao regime geral? Já foi falado da questão de cases de sucesso em outros estados e municípios, que na pergunta do vereador Fábio Neto já judicializaram também e tiveram êxito em algum, segundo Vossa Excelência nos passou, mas a gente tem uma estimativa de valor? Assim, o vereador Alcântara, nós não temos um número exato, mas a nossa estimativa, até porque são cálculos que esses cálculos são feitos dentro da Secretaria de Previdência, né, com um sistema próprio deles. Então, assim, a lei é um pouco confusa, né? Então a gente não consegue calcular de uma maneira exata, mas o nosso levantamento, chegamos a um montante que seria da ordem de até 800 mil mês, né? Podendo chegar até 800 mil se todos os processos que estão sob análise da Secretaria de Previdência fossem deferidos, né? Porque às vezes, por exemplo, o INSS ele pega um processo e fala assim,
essa matrícula indefere o processo por não encontrar uma matrícula. Só que a matrícula é dele. Ele que gerou isso no passado. Aí ele diz que indefere, né? Então, assim, todos... Os processos são indeferidos por qualquer motivo, inclusive até por informação que é do próprio regime. Então, por isso que eu falo que é uma relação leonina nesse caso aí, porque a gente você não tem controle sobre isso. Perfeito. Esse valor, então, caso todos os registros fossem aprovados, né, deferidos, a gente teria, então, 800 mil em média. Em média. Esse valor, ele seria significativo em relação a um abatimento da compensação, do aporte que é feito pela Prefeitura, pela Câmara e pelas autarquias? Seria, porque, automaticamente, se esses processos são deferidos, eles entram de imediato dentro do cálculo atuarial, né? Então, assim, quanto mais patrimônio, quanto mais receita projetada eu tenho, menor torna-se o meu passivo projetado também, né? Perfeito. E tem algum planejamento em relação a soluções aí judiciais? Tem uma tentativa administrativa, o senhor disse que tem casos que estão lá engavetados, né? Demoram muito tempo, estou parafraseando, mas a gente tem algum caminho, alguma proposta de solução encaminhada pela autarquia? Nós já chegamos a discutir isso na Associação das Entidades de Previdência do Espírito Santo, a ACIP, a possibilidade de judicialização. Mas como não há um consenso em relação a isso, então alguns municípios concordam, outros discordam. Porque assim, seria muito mais plausível de sucesso se fosse uma ação em conjunto da própria associação e não, né, individualmente. Mas assim, ainda está na pauta isso aí, a gente está discutindo e pode ser que tenha. Não obsta de talvez tenha um entendimento do município de acionar de forma isolada, né? E aí a pergunta é se já tem alguns cases em outros municípios e estados que teriam sucesso nessa tentativa. Eu já, assim, a informação que eu tenho, né, que foi me passada por outras pessoas, é que o Estado, se eu não me engano, São Paulo, né? Na verdade, São Paulo, só esclarecer aqui, o São Paulo teve uma oportunidade de ingressar porque o INSS estava cobrando deles um valor sem repassar o que o Estado de São Paulo teria direito. E era um valor considerável que o INSS cobrava. Então ele se aproveitou desse gancho para judicializar, para pugnar para que fosse compensado e pagado. E em razão disso ele conseguiu no STF um descumprimento do preceito constitucional. A União estava cobrando judicialmente do Estado. A União cobra, que é essa via dupla, né? Sim, da mesma aí forma, a pergunta era até, nós também pagamos para ele, de pessoas que saíram da nossa Previdência geral? Sim. Qual o valor mensal? Tem Tem estimativa ou não? Eu teria que olhar o sistema, vereador, e confesso que não sou eu que faço isso, mas assim, há um encontro. Então, por exemplo, eu pago, vou falar que pode ser um pouco mais, um pouco menos, eu pago, sei lá, 25, né, e recebo 85 hoje. Então seria mais ou menos isso aí a conta. Entendi. Poderia, sim, se tudo fosse definido, poderia estar recebendo 800. Poderia ser 800, poderia. Perfeito. É a realidade do país. O José Maria disse. Por uma questão até financeira, o INSS não tem interesse talvez não tenha interesse nem estrutura física de análise para fazer essas análises de processo, porque é individual, né? Cada processo de todo servidor do país inteiro, todo empregado do país inteiro, seja seletista ou seja servidor estatutário, tem que ser feitas as análises. Então, se existe uma legislação que quem gera isso é o próprio Previdência. Se ele defere o pedido, ele tem que efetuar o pagamento. Então, ele posterga a análise desses processos justamente para não ter obrigação de efetuar o pagamento. Perfeito. E aí justifica com essa falta de estrutura. Até porque a Previdência também, a Previdência Nacional e Geral, ela também tem uma séria dificuldade econômica. Né? Exato. E isso é uma realidade do país, não é do de Aracruz, não. Então, é um tema que tem sido enfrentado aí ao longo do tempo. Perfeito. Segunda pergunta, é uma dúvida que eu tenho, em relação a esse aporte previsto no artigo 3º, parágrafo 1º, que nos traz a tabela aqui.
O caput do artigo 3º, ele diz que a contribuição mensal do município se dará através do Poder Executivo, Legislativo e das autarquias e fundações. Qual que é o critério de distribuição disso? É proporcional ao número de servidores? Que vai dar em torno de 1 milhão e meio se for em parcela mensal, né? A proporção de pagamento de cada ente é relativa aos seus ativos, aos seus servidores ativos. Então, cada um é responsável pelo pagamento de acordo com o número dos seus ativos. É da folha de pagamento ativa, né? Aí é proporcional. Proporcional, insere nesses 18 milhões que começa aqui em 2020, né? Esse déficit, ele é analisado numa estrutura única, né? Ele não faz... não existe um déficit do SAI, da Câmara ou da Prefeitura, então, não. Porque a responsabilidade de pagamento de déficit setorial é do ente federativo, que é o município. Perfeito. Tá? Então, o déficit é do município. Hoje, como Zé Maria... é justamente essa. Ela sai toda do cofre da Prefeitura ou existe uma responsabilidade solidária? De que forma que é feito? Essa responsabilidade é de cada ente, mas a responsabilidade principal, se a Câmara, por exemplo, não conseguir pagar, é do ente federativo, é do município. Mas na prática, por exemplo, a gente aprovando essa lei, como que vai ser feito na prática, assim, para a gente entender? Não, esse aporte é feito pelo município. Vai ser feito pelo município, então. Ele assume em tese da Câmara e das autarquias. Exato. Esse é um modelo comum ou tem algumas exceções em outros municípios? Não, esse é o modelo. Esse é o modelo autorizado pelo Ministério da Previdência. Esse cálculo atuarial, todo ano ele é feito. É uma obrigação do RPPS fazer esse cálculo. E todo ano a gente está aqui discutindo plano de custeio. Perfeito. Antes era de forma por índice, né? E por isso talvez não tenha chamado tanta atenção, porque fala em 10%, 15%, passa despercebido. Mas quando você bota valor, você começa a assustar. E como o Zé Maria disse, os índices da forma que está atual, a partir do momento, ele vai ser superior ao que está escrito aqui. Entendi. E como o cálculo é dinâmico, o ano que vem certamente, só se nada mudar, mas com certeza muda. Nós vamos estar de novo aqui, discutindo de novo, e talvez esses índices mudam, esses valores mudam. Então esse cálculo é dinâmico. Perfeito. A dúvida é a seguinte: poderia estar no corpo da lei, de forma mais objetiva, de cada ente custear, fazer esse repasse, que seja mensal ou anual, proporcional ao número de servidores, ativos ou não? Possível é. Eu não sei se... Porque a Câmara, por exemplo, é uma que é bem deficitária. Eu não sei se ele vai ter suporte financeiro para arcar com isso. Porque a responsabilidade principal é do município. Então, a proporcionalidade de autarquia, por exemplo, do SAI, ela é superavitária. Da Câmara é deficitária. Perfeito. Eu digo porque, assim, em questão de orçamento. O orçamento da Câmara, naturalmente, assim, via de regra, o orçamento da Câmara Municipal sobra e são feitas devoluções anuais. Isso de forma histórica a gente tem ao longo dos anos. Então, uma forma de você, entre aspas, aliviar os cofres da Prefeitura para que o orçamento da Prefeitura tenha mais folga para efetivamente investimentos em face de toda a sociedade, e a Câmara, como já tem uma sobra de orçamento, ela se responsabilizar por esse déficit aí que a gente tem de... Eu não sei em números, você sabe, né, Maria? Uma câmera de cidade. Assim, o Rafael falou sobre o déficit, né? Eu falei do SAAI, que é o único órgão que é superavitário, e ele falou da Câmara, né? Então, vamos entender isso daí. Por que a gente considera deficitário a Câmara também, né? Porque o Tribunal de Contas, e eu acho que eu já até cheguei a falar em alguma oportunidade isso, o Tribunal de Contas, ele diz e todo ano notifica a gente, no caso o prefeito, né? Dizendo que essa alíquota, que hoje é alíquota, hoje no ano de 2020, nós estamos pagando 24%, segundo a folha, ela é exatamente assim, a alíquota complementar para cobertura de déficit, né? Então o tribunal fala, mas você não poderia gastar esse dinheiro teria que ser aplicado. Só que, sem usar esse recurso que chega mensal, eu não teria como pagar a folha dos aposentados e pensionistas, porque ele representa esse valor. Vou pegar aqui da Câmara, né?
vou pegar aqui da Câmara, junho de 2020, né? A folha deu R$ 72 mil, 72.562. Esses números não são exatos porque não são contábeis, né? Às vezes no Tribunal de Contas pode ter um valor diferente porque tem a, enfim. Então, o que representou de servidores, a contribuição dos servidores? Representou 14.530, a contribuição patronal da Câmara representou 19.153, né? E a amortização para cobertura, que a Câmara também paga, os 24%, 31 mil. Né? Isso pode variar em função do valor da folha naquele mês. Né? Então varia da 30, 31, 33, 36, depende do mês, às vezes tem servidor de férias. Então não é um número exatamente fixo. Então, quando eu pego esse valor e uso essa cobertura do déficit atuarial para pagar, né, déficit ou superávit, alíquota para suprir esse valor que eu tenho que pagar de 72 mil. Eu teria aqui, se eu não usasse esses 31 mil, eu teria um déficit de 38 mil, se eu fosse fazer o que o Tribunal de Contas me manda. Né? Dos 72, eu teria 38 mil de déficit. Teria que botar no meu bolso se eu tivesse que guardar esses 24% né, suplementar. Se eu não usar, né, eu usando, sobra R$ 7 mil. R$ 7 mil. Minha planilha está em colorido, fica mais fácil de ver, aqui está em... Mas é basicamente essa conta. Então, cobre isso, o valor de junho, 90%, né, da folha da Câmara. Então, tem um déficit sim. E o município, obviamente, é até maior. Né? Perfeito. Mas, assim, para ficar bem claro para a gente, hoje, através desse projeto de lei, esse aporte financeiro aqui, que é promovido de forma solidária, mas principal aí pelo município, a tabela aqui, o cálculo de 2020 seria 18 milhões, 2021 vai aumentando progressivamente. Desse valor que pode ser pago, segundo o parágrafo 2º, de forma em parcelas mensais, a Câmara e as autarquias, elas também aportam esse valor ou hoje fica só no encargo da Prefeitura? E se a gente poderia, caso eles não façam isso, a gente pode apresentar uma emenda aqui a fim de responsabilizar a Câmara mensalmente para fazer esse aporte também, o SAI? Sim, pode. Sem problema nenhum, pode ser feito. Perfeito. A última pergunta, e aí de forma mais ampla, para a gente entender que nós tratamos de segmentar aí para que a Câmara e as autarquias também contribuam com esse aporte através de uma emenda, e também tratamos da possibilidade de judicialização do crédito de compensação. Teria alguma outra medida que poderia ser promovida para mitigar, para diminuir esse impacto no aporte da Prefeitura? Sim, vereador. Assim, na verdade, algumas medidas, né? Eu já falei, a própria reforma, ela ajuda a diminuir. Essa transferência de patrimônio, imóveis que o município tenha, né? Imóveis que eles teriam que ser escriturados, porque aí a secretaria que vai dizer se esses imóveis são passíveis de incorporação ou não. Né? A palavra final não é nossa, é sempre da Secretaria de Previdência. A gente faz o projeto, encaminha e eles vão aprovar. Né? Inclusive com a valoração dos imóveis. E aí, ela aprovando, isso entra no patrimônio, automaticamente diminui esse déficit aqui, esses aportes. Né? Mas sim, então, qualquer medida pode ser feita. Né? Até, por exemplo, alguns municípios transferência de royalties, é tudo possível.
Não se vê muito limite nessa transferência para o regime previdenciário. Então, uma das outras medidas que são comumente praticadas são a transferência de royalties ativos imobiliários, né? Sim. Sim. Perfeito. Por hora é só, senhor presidente. Obrigado pelo esclarecimento. Dívida ativa também, tem municípios que já fizeram. A Serra fez um projeto transferindo valores de dívida ativa, refis. É possível, assim, o universo ele é bem grande. Aí depende, assim, tudo isso que a gente fala depende sempre da aprovação do Legislativo, né? Perfeito. Muito obrigado. Flávio Neto. Presidente, a última pergunta que eu esqueci de perguntar ao Zé Maria. Uma vez aprovado as normas aqui, há um estudo também no Instituto, dentro do sistema de financiamento, né, da separação dos atuais para os novos servidores. Existe alguma possibilidade, nesse sistema de capitalização, você separar por dois grupos de financiamento do sistema? Ou isso não é possível? Você fala da segregação de massa, né, que é segregação de massa. A separação do regime em regime previdenciário e financeiro. Possível né? Sempre é possível fazer isso. Mas assim, a experiência de outros municípios, ela não se mostrou muito viável. Por quê? Ela traz um alívio financeiro nos primeiros anos, mas depois fica pior do que era, né? Se confronta depois, né? Exatamente, porque você pega, a partir do momento que a lei é aprovada, então essas pessoas que estão no regime hoje, né, elas se transformam em regime financeiro e o regime previdenciário seriam para os novos entrantes, né? E aí esse regime previdenciário, ele entra em financeiro, ele entra em extinção, né? Então assim, se falta recurso, e está mostrado aqui que falta, o município tem que aportar obrigatoriamente. Aí você vai ter um regime saudável para os novos que vão entrar, né, os novos admitidos, e um regime em extinção. Então, assim, dá um fôlego inicial, mas em seguida, né, a Serra fez isso, Vitória, e nem por isso eles estão em situação melhor que a gente. Então, assim, eu defendo sempre que a solução para a Previdência está em pequenos atos, né? Nós não vamos conseguir, né, isso é uma coisa que talvez a gente é muito cobrado pelo Tribunal de Contas, uma solução mágica. Mas eu não posso chegar, né, assim, de uma maneira, com a faca no pescoço do gestor, seja lá quem for que esteja na prefeitura no momento, eu preciso de 10 milhões no ano. A gente sabe que não funciona assim, né? O orçamento ele é curto, né? E justiça seja feita, a gente acompanha muito a associação né? Eu faço parte da associação dos Institutos de Previdência do Estado do Espírito Santo, então muitas vezes há relatos de colegas que nem conseguem conversar com o gestor, né? Vitória é um exemplo, nem a alíquota de 14% foi aprovada na Câmara. Então lá eles estão num problema jurídico sério, lá, porque eles correm o risco de ficar sem CRP agora. E nós, assim, felizmente, né, assim, tem um agradecimento que eu faço ao prefeito nesse sentido, porque o nosso diálogo com ele sempre foi muito bom, ele sempre nos ouve. Esse projeto de lei da retenção do imposto de renda, foi uma conversa que eu tive com ele, de prontamente ele se mostrou favorável a enviar. Então, assim, a gente tem um bom diálogo com o prefeito atual, assim como tinha também com o anterior, né? Tiramos alguns benefícios que eram pagos no IPASB e transferimos para o município. Então, assim, felizmente a relação é boa, entendeu, vereador? Muito boa. O prefeito tem nos ajudado bastante nisso daí. Sempre ouvindo o que é possível, a gente faz, infelizmente nem tudo é possível. Presidente Zé Maria, quer fazer suas considerações finais? Não, queria, assim, agradecer mais uma vez essa casa, que, assim, é um tema que a gente gosta de falar, é uma coisa espinhosa, né, para todo mundo, porque é uma conta que parece que não foi gerada por nós, mas ela vai ter que ser paga em algum momento. Então, assim, agradecer ao vereador Fábio pelo convite, o presidente,
vereador Edileuza, vereador Alcântara, Leir, vereador Celso, e os funcionários da casa, né, por nos receber aqui. E assim, a gente se põe sempre à disposição, sempre que precisar. Inclusive, hoje não foi possível fazer a apresentação com o atuário, um programa técnico. Ele está em São Paulo, ele faz parte do grupo de risco, não conseguiu, proibido de viajar ainda com esse problema. Mas a gente pode repetir e ele fazer uma apresentação atuarial mesmo, para vocês conhecerem todos os números do que compõe um cálculo atuarial, né, que eu acho muito interessante, né, isso aí. Ok? Vereador Edileuza. Mais uma vez, boa tarde a todos. Parabenizar aqui a iniciativa brilhante, mais uma vez, do vereador Fábio Neto, sempre preocupado em discutir as leis, para que a gente possa entender e votar, Zé Maria, da melhor forma possível. Parabenizar, agradecer ao Zé Maria e o Rafael estarem aqui de forma transparente, estarem respondendo aos questionamentos. Cumprimentar aqui as lideranças políticas que aqui se encontram, o Evilásio, o Elinho, Fábio Machado, Tião, o Adilson, o doutor Luiz Coutinho e todos os outros colegas que aqui se encontram, e até parabenizar de novo, Fábio, você por tê-los convidado, os colegas aqui que estão aqui conosco, os vereadores presentes. Esse é um tema muito importante e nós temos que estar, sim, discutindo, entendendo esses projetos de lei antes de aprovar. Eu estava lendo ali o parecer da Procuradoria desta Casa, sugerindo algumas emendas. Então eu falo que políticas públicas têm que se construir a várias mãos e com muita responsabilidade. E isso mostra que essa casa, Fábio Neto, tem responsabilidade com a coisa pública, e isso é muito importante. Então, assim, aqui fica nossos sinceros agradecimentos também ao presidente, que está sempre atento, nos atendendo aos nossos requerimentos, encaminhando, aos colegas que estão aqui, os que não vieram, tiveram seus motivos, mas com certeza iremos debater e da melhor forma possível, propor emendas para que esse projeto ele chegue, esse que eu estava olhando ali, o 017, que é o que trata da reforma da Previdência. Então, é um tema muito importante. Então, é isso. Queria desejar uma boa tarde, uma excelente semana a cada um de vocês e que Deus possa estar sempre nos abençoando. Alcântara, considerações. Senhor presidente, obrigado mais uma vez. Agradecer ao Zé Maria e ao Rafael que estiveram presentes aí, disponíveis a responder às dúvidas. Parabenizar o vereador Fábio Neto, magnânimo professor, que ilustra muito bem o quanto é importante estudarmos e debatermos os projetos de lei. E esse tema, como dito, um tema espinhoso, mas que precisa ser enfrentado e buscado soluções para minimizar aí os impactos quanto à função principal do poder público, que é prestar o serviço de qualidade à sociedade. Então, cabe a gente encarar mais esse desafio, buscar soluções a fim de minimizar o impacto na ponta, que é o investimento público nas diversas áreas que se traduzem no anseio da sociedade. E aí, parabenizar os vereadores, endossar aqui as palavras da vereadora Edileuza, registrando a presença de várias lideranças. Nós temos aí Fábio Machado, meu amigo Elinho, na sua companhia, Adilson, Dr. Coutinho, Evilás, Lucas Reckler, enfim, vários aí. Inclusive, daqui certamente sairá a próxima gestão do município de Aracruz. Muito bom termos esses nomes de expressão aqui para que a gente possa, de forma conjunta, a partir de 2021, estar encarando esses desafios tão espinhosos, mas tão necessários. Presidente, mais uma vez, parabéns por abrir esta casa para grandes debates. Vossa Excelência tem mandado muito bem e tem toda a minha admiração. Obrigado. Obrigado. Adair, considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a presença do Zé Maria, do doutor Rafael, parabenizar o vereador Fábio Neto pela essa reunião de comissão, colegas vereadores e também a liderança presente. A todos presentes, agradecer a todos vocês. Boa tarde, obrigado.
Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui e de importância. Esqueci de registrar a presença de uma das principais lideranças aqui, que é o presidente da Federação de Associações, presidente do bairro Vila Nova, nosso amigo Tião Soares, famoso Tião, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, presidente. Vereador Celso, suas considerações finais. Opa, alô. Primeiro, boa tarde a todos, presidente, vereadores, público presente. Primeiro, quero parabenizar o vereador Fábio pelo seu propósito. Foi de boa relevância. Isso é importante para todo o nosso município, com relação a essa conjuntura, né? E agora com relação à nova administração que vai vir aí, que provavelmente vai pegar esse pepino, né? E fazer as coisas acontecer do jeito que tem que ser, né? Para não dar tanto prejuízo à população que anda sofrendo tanto com toda a situação de saúde, de tudo, calamidade. Eu acho que Deus vai ajudar, que vai dar tudo certo. Então, boa tarde a todos e muito obrigado. Neto. Presidente, obrigado. Quero também agradecer a presença do Zé Maria, do doutor Rafael, que compareceram, sempre comparece, né, quando chamados aqui para nos ajudar, até mesmo tirar as dúvidas que aparecem no dia a dia da nossa atividade parlamentar. E agradecer também a Vossa Excelência e o plenário da Casa, que mais uma vez acolheu um requerimento, né, formulado por este vereador, não só por este, mas por todos os vereadores que aqui o formularam. Dizer, presidente, da importância desses encontros. Nós poderíamos até pedir, vou pedir a Vossa Excelência, que possa fazer uma agenda daqui para frente de outros eixos de discussão, né? De educação, de saúde, de mobilidade, né? Para que as lideranças políticas tomem conhecimento do que está acontecendo na gestão, até porque é um ano atípico, nós vamos ter uma eleição em novembro, né? Praticamente um período muito curto de transição, e essas informações são passadas aqui através mesmo de discussão de projetos ou não projetos, pode interessar para as estruturas, né, que estão acompanhando, a assessoria que está acompanhando os candidatos, para que eles possam tomar conhecimento do que acontece dentro da gestão. Então já fica o pedido, tenho certeza que Vossa Excelência vai acolher, de inaugurarmos a partir de hoje outros temas, né, outros eixos de discussão, pode ser a cada 15 dias, para poder convidá-los e participar conosco desse debate. Obrigado, senhor presidente. Bom, agradecer primeiramente a Deus por nos ter dado essa oportunidade e ao requerente, o vereador Fábio Neto, como sempre, o nosso professor aqui dentro, como bem disse nosso amigo Alcântara, aos vereadores que compareceram, ao nosso amigo Zé Maria, como sempre disposto a vir aqui esclarecer qualquer dúvida dessa casa, fazendo um trabalho de excelência ali na direção do IPASMA. Ao Rafael também, fica o nosso agradecimento. Também ao Evilásio, que é o pré-candidato a prefeito, doutor Coutinho, candidato a prefeito, Adilson Simões, que também é o candidato a prefeito, nosso amigo Edinho, e o nosso amigo Alcântara, também, que também e a nossa vereadora dessa mesa, de Leusa. Fica aqui nosso agradecimento a todos que compareceram. Também deixo aqui também as boas-vindas ao nosso amigo Fábio, ex-vereador dessa casa, Tião, e os demais presentes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão especial. Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.